Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula e a aula de hoje vai ser sobre a tireoide. Então, pessoal, a tireoide é uma glândulazinha que ela tem um formato de borboleta e ela fica mais ou menos aqui, tá? No pescoço, tá? Nessa região do pescoço, e ela tem mais ou menos 15 a 25 gramas, tá? Bem aqui no gogó, tá? E atrás dela temos 4 glândulas que são as paratireoides, tá? Mas a maiorzinha aqui na frente é a tireoide. Bom, a tireoide, ela produz principalmente 3 hormônios. 2 têm uma função muito parecida, que é o T3 e o T4, e o outro que a gente vai falar é a calcitonina. Então, pessoal, vamos pegar aqui e lembrar um pouquinho da hipófise, quando a gente falou sobre hipófise, tá? Que ela libera o hormônio que a gente chama de TSH, tá? Que é o hormônio tireotrófico, tá? Esse hormônio tireotrófico, liberado lá na hipófise, ele estimula a tireoide a produzir o T4. T4 é um hormônio, tá? Que ele, na presença de ferro, iodo, zinco e selênio, ele se converte ao T3, tá? E tanto o T4 quanto o T3, eles influenciam no metabolismo celular, tá? Geralmente eles aceleram o metabolismo. O T3 e o T4, eles têm um nome específico, né? O T4, que aqui é o primeiro, a gente vai chamar de tiroxina, e o T3 a gente vai chamar de triiodotironina, ok? Tanto o T4 quanto o T3, eles são derivados do aminoácido tirosina. Então, você pode ver o aminoácido tirosina aqui, tá? Você pode visualizar aqui embaixo, ó, nesses, tanto do T3 quanto do T4, tá? Que eles são muito parecidos com o tirosina, tá? Tem esse anel a mais aqui, né? Mas aqui embaixo eles são muito parecidos, esses anéis aqui e essa cadeia terminal. Qual a diferença entre o T3 e o T4? Tá? Já diz o nome, T3, 3, T4, 4. É a quantidade de iodo que cada um possui. O T3, você visualiza 3 átomos de iodo e o T4, então, 4 átomos de iodo. Ok? E tanto um quanto o outro, eles aceleram o metabolismo. Tá, mas o que é o metabolismo? O metabolismo é todo o conjunto de reação química que pode acontecer dentro do nosso corpo, tá? Ele é dividido em anabolismo e catabolismo, tá? Geralmente o anabolismo, você tem pequenas moléculas e elas com gasto de energia, ela produz uma molécula maior. Então, por exemplo, a glicose, quando ela é transformada em glicogênio. Já no catabolismo, você tem uma molécula maior, como se fosse o glicogênio, por exemplo, e aí você tem a quebra dessa molécula grande, né, liberando muitas vezes calor, principalmente energia, e aí você tem várias moléculas menores oriundas dessa quebra, né? No caso do glicogênio seria a glicose, tá? Então, o T3 e o T4, ele influencia no metabolismo, mas principalmente no catabolismo, tá? Porque ele vai quebrar moléculas maiores em moléculas menores. Então, ele vai aumentar a produção de energia, porque o catabolismo, ele gera energia, gera ATP, aumenta a produção de calor, né? Muitas vezes essas reações químicas elas são exergônicas, ou seja, elas liberam calor, tá? E muitas vezes ela aumenta a queima de carboidrato e lipídios. Então, por exemplo, o glicogênio, que é uma molécula com várias moléculas de glicose, né? Elas são quebradas em glicose, então você está queimando carboidrato, né? O lipídio também, ele quebra moléculas de lipídio em ácido graxo, tá? Bom, toda vez que a gente fala de tireoide, vem na cabeça as disfunções da tireoide, né? Como é o caso do hipertiroidismo e do hipotiroidismo, tá? Então, hipertiroidismo já diz o nome, hipertiroidismo, né?
Então, a tireoide, na verdade, ela está funcionando mais do que ela deveria. Então, o que vai acontecer? Vai acelerar o metabolismo, correto? Então, você vai ter aqui vários sintomas, tá? Um sintoma muito comum é esse olho esbugalhado, tá? A gente chama esse olho esbugalhado, esse olho saltado, de exoftalmia. E outra coisa é esse aumento da tireoide, que a gente vai chamar de bócio, ok? Então, tanto a exoftalmia quanto o bócio, eles são muito comuns em pessoas que têm hipertireoidismo, tá? Fora isso, você tem outros sintomas oriundos da aceleração do metabolismo, né? Então, você vai ter batimento cardíaco acelerado ou irregular, né? Você vai perder peso muito rápido, muitas vezes você vai ficar mais irritado, vai ter tremores, né? Como eu falei, muitas reações liberam calor, né? Então você vai ter excesso de suor, né? Porque você vai estar com a sua temperatura interna mais quente, então você vai suar mais para liberar esse calor, né? Pode ter mudanças de apetite, mudanças de padrões menstruais e pode ter dificuldade para dormir. Já o contrário é o hipotiroidismo, né? Então, o seu metabolismo, em vez dele estar normal ou mais acelerado, como o caso do hipertiroidismo, ele está mais lento, metabolismo mais lento. Então, se no hipertiroidismo a tendência era emagrecer, no hipotiroidismo a tendência é engordar. Tudo bem? Então, você vai ter um ganho de peso. Fora isso, você vai ficar mais cansado, né? Que é fadiga, muitas vezes depressão, letargia, tá? Cãibras, pele seca, aumento do nível de gordura, principalmente colesterol, tá? E inchaço nas pernas. Bom, pessoal, fora o T3 e o T4, o outro hormônio que a tireoide produz é a calcitonina, que vai regular a quantidade de cálcio no sangue, tá? Então, o que ele vai fazer? Na verdade, ele vai diminuir a concentração de cálcio no sangue, ou seja, vai diminuir a calcemia. E como é que ele vai diminuir a concentração de cálcio no sangue? Bom, então vamos imaginar aqui, o sangue tem muito cálcio, tá? Então, quando o sangue tem muito cálcio, a tireoide vai liberar a calcitonina. E a calcitonina, ela pode fazer duas coisas. Primeiro, pegar esse cálcio e depositar na maior reserva de cálcio que a gente tem no corpo, que são os ossos. Fora isso, ela vai inibir a reabsorção de cálcio do corpo lá nos intestinos e lá nos rins, tá? Para que a gente reabsorva menos cálcio. Então, o cálcio que está em excesso, ele vai acabar saindo um pouco lá pelos rins e o intestino também não vai reabsorver tanto, tá? Então, assim, ele consegue diminuir a quantidade de cálcio no sangue, ou seja, diminuir a calcemia.